Olá, bom dia. Hoje, meu nome é Luísa Sigorovitch Segura e hoje eu vou falar da minha pesquisa de PIBIC, que é a violência nos panfletos de Céline, principalmente no meu caso, né, do panfleto Bagatelle pour un massacre. O nosso objetivo foi comparar os discursos de ódio de Céline e de personagens atuais e como estes conquistam a opinião pública. O meu professor orientador foi o Daniel Teixeira de Araújo, na Universidade de Brasília. Eu vou começar falando do autor inserido em sua época, depois do gênero panfleto e como este é importante. Depois eu vou falar da metodologia que usamos para a nossa pesquisa e dos resultados. O autor inserido em sua época. Céline participou tanto da Primeira Guerra Mundial quanto da Segunda, e isso é muito importante na sua história, porque ele lutou na Primeira Guerra Mundial e ele saiu desta como pacifista. Foi uma guerra tão difícil que ele saiu querendo que não houvessem mais guerras, né, no mundo e entre os países, principalmente ali na Europa, né? Então ele não queria mais guerra, o que é muito chocante quando a gente lê os panfletos de Céline, principalmente, porque são panfletos muito violentos e não são panfletos de alguém que é pacifista, né, parece assim. Então é um personagem muito ambíguo e isso é muito marcante na história de Céline, muito interessante. As suas obras, então, também são muito ambíguas, porque ele começou escrevendo romances, né? O primeiro romance, Voyage au bout de la nuit, que é um romance que, após a leitura, parece até que o Céline é de esquerda, assim. Nunca imaginaríamos que ele é um extremista, né? Ou um personagem de extrema direita. Então, isso também é muito ambíguo. Mas depois ele escreve outro romance que não faz muito sucesso. E aí ele começa escrevendo os panfletos, que eram um meio de comunicação da época. E aí ele faz muito sucesso. Então, ele continua nesse gênero durante um bom tempo. Ele escreve 4 panfletos. Aqui a gente vai falar principalmente de Bagatelle pour un massacre. E dentro da escrita desses panfletos, ele se torna realmente antissemita. Quando lemos os panfletos, ele realmente expõe sua opinião sobre os judeus e ele passa, né, o Bagatelle pour un massacre é um panfleto de mais de 200 páginas, ele passa 200 páginas xingando, insultando os judeus, então ele realmente expõe sua opinião sobre os judeus e essa desigualdade de raças na sua opinião, né? Ele fala que algumas raças são melhores que outras ou superiores a outras, né? Então ele realmente expõe isso nos seus panfletos. Ele se torna antissemita, né? Ou ele se denomina antissemita nesses panfletos. O gênero panfleto, né, é muito interessante, porque normalmente são textos mais curtos, com estilo menos aparente, assim. Não poderíamos dizer neutro, porque acho que não existe estilo neutro, mas o estilo de Céline é muito marcante nos panfletos. Ele usa muitos xingamentos, ele é muito violento, ele parece que ele está sempre gritando e parece que é um texto muito assim, agressivo. E o panfleto era o meio de comunicação da época. Então, acaba que com a escolha desse panfleto, de escrever panfletos, ele acaba também escolhendo compartilhar uma ideia. Então, ele não está só expondo uma história, ele realmente está expondo sua visão de mundo. A metodologia que a gente escolheu foi estudar textos sobre violências e sobre o Céline, como, por exemplo, né, Céline dans les pamphlets, a tese de Christian Delbusse, identificar os traços violentos no texto de Céline e nos discursos de outros personagens, como Bolsonaro ou Trump, né, personas atuais, e comparar esses traços violentos assim entre os discursos de Trump e de Bolsonaro e de Céline. E a conclusão é que a gente vê que esses personagens usam metodologias muito parecidas. Então, esses xingamentos, discursos que chamam muito a atenção, chocantes, e que eles usam muito dessa forma de compartilhar uma opinião. Então, hoje em dia, mídias sociais, mas na época eram os panfletos. Então, eles querem compartilhar com o povo essa visão chocante para atrair muita atenção. Essa foi mais ou menos, né, minha pesquisa rapidamente resumida, e eu agradeço a todos, ao UNB e ao professor Daniel pelo apoio e pela ajuda. Muito obrigada.